O risco de acidentes nas estradas, flagrantes de máquinas pesadas nas rodovias com a colheita da safrinha no sudoeste de Goiás. Um colombiano foi preso por importunar sexualmente uma mulher dentro de um ônibus. O desemprego atinge em cheio o interior do estado e quase metade de quem conseguiu trabalho está na informalidade. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você e, como eu sempre digo, muito bem-vindo ao novo Jornal Anhanguera, segunda edição. Agora, 7h17. A gente começa falando da prisão de um colombiano por importunação sexual. E isso aconteceu dentro de um ônibus. A Ana Paula Moreira tem todos os detalhes dessa história. Ana Paula, muito boa noite para você, que chega ao vivo aqui com a gente. A passageira conseguiu denunciar esse homem ainda durante a viagem, né? Exatamente, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi a própria vítima, que fez a denúncia para a Polícia Rodoviária Federal. Segundo essa mulher, era por volta de 1h da manhã, estava escuro, as luzes do ônibus estavam apagadas, quando esse homem que estava sentado ao lado dela, na poltrona ao lado, começou a passar a mão nas pernas dela. Ela achou que fosse um ato involuntário, que ele poderia estar dormindo, mas ele insistiu e tentou tocar nas partes íntimas dela. Ela, então, prontamente ligou para o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal pelo 191. Segundo a polícia, ela não quis alertar os outros passageiros e nem o motorista porque ela ficou com medo. Então, no momento em que esse ônibus, que saiu do Tocantins, seguia com direção a Goiânia, passou pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, ele foi abordado e esse homem foi preso pelos agentes. Então, ele foi preso, foi encaminhado para a delegacia de Porangatu e vai responder agora por importunação sexual, crime aí que pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia. Luciano. Obrigado, Ana Paula. Bom trabalho para você. A gente vai falar agora de emprego. Tem uma pesquisa, a maioria da população com idade para trabalhar está no interior do estado. E, infelizmente, é onde está também a maior parte dos desempregados. Essa pesquisa do IBGE revela ainda que muitos daqueles que conseguiram emprego estão na informalidade. Sem emprego de carteira assinada há um tempão, o seu Marcos não viu outra alternativa senão vender água de coco nas ruas. E o negócio está dando certo em Rio Verde. Está fora do mercado de trabalho, e encarei essa profissão, a aceitação do pessoal está muito bom, estou vendo bem. O trabalho informal tem se tornado cada vez mais comum. Tem muita empresa que está muito criteriosa, então aquela pessoa que tem uma instrução menor, que tem um conhecimento menor, que é uma pessoa mais leiga, isso gera mais dificuldade para ela arrumar um emprego. Dados de uma pesquisa do IBGE mostram que 40% das pessoas que trabalham estão na informalidade, a maior parte no interior do estado. Só que geralmente essas pessoas não têm aqueles direitos garantidos por lei, como o INSS, Vale Transporte e Vale Refeição. A pesquisa mostrou também que os trabalhadores das cidades do interior ganham bem menos que os da capital. Mas para Márcia, o que mais importa é garantir o pão de cada dia. Tem que procurar um jeito de ganhar dinheiro, A gente que paga aluguel é difícil. A Paula é maquiadora em Catalão, no sudeste do estado. Ela atende os clientes na casa dela mesmo. Antes era vendedora numa loja de material de construção e tinha todos os direitos garantidos por lei. E hoje, tem clientes fidelizados que estão comigo quase todo mês, que isso é muito bom também. É isso aí. Tem a boa notícia, que é para quem quer se preparar para uma vaga de trabalho, porque tem cursos de graça. Muitos deles na região do entorno. Então eu chamo o Fábio Melo, que tem mais informações. Fábio, muito boa noite para você. Em quais áreas, Quais são as oportunidades? Oportunidades muito boas, viu, Luciano? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha nessa segunda-feira. É isso mesmo, são mais de 3.000 vagas em cursos de graça e em diversas áreas. Áreas como tecnologia, saúde, tem também em gestão de negócios, meio ambiente, design e até em Libras, a língua brasileira de sinais. E quem
se interessar em participar, deve ter, então, a idade mínima de 16 anos e também ter concluído o ensino médio. As matrículas podem ser feitas nas unidades do ITEGO, o Instituto Tecnológico do Estado de Goiás. Aqui, na região do entorno, quem tiver esse interesse pode procurar algumas cidades, como Formosa, Cristalina e Santo Antônio do Descoberto. O pessoal de Porangatu também vai ter essas oportunidades. Luciano? Boas dicas, hein, Fábio? Muito obrigado, bom trabalho para você. Olha, em Anápolis, um projeto de castração de graça de cães e gatos vai ajudar no controle da população desses animais na cidade. Só que o problema é que o centro cirúrgico, que foi inaugurado há um mês, ainda não começou a funcionar. A Gioconda veio com a filha e o neto para adotar um cãozinho. Não demorou muito e elas já estavam com um novo amiguinho no colo. Se você comprar, não tem o mesmo sentimento que se dá um lar a eles, né? O Clock chegou aqui sem andar depois que foi atropelado. Ele era apenas um dos 20 cães e 6 gatos disponíveis para adoção no Centro de Zoonoses de Anápolis. Animais vítimas de maus tratos e abandono. Para ampliar os serviços já realizados na unidade, em junho, o Centro de Zoonoses ganhou um centro cirúrgico. Foram investidos R$200 mil. O espaço foi criado principalmente para a realização de cirurgias de um projeto pioneiro no estado, o de castrações gratuitas. O problema é que até hoje, um mês e meio depois dessa inauguração, ele ainda não começou a funcionar. Segundo a diretora da unidade, o Conselho Regional de Medicina Veterinária precisa fazer uma vistoria no local, o que ainda não aconteceu. Segundo ela, Anápolis tem hoje cerca de 5.000 cães de rua. E vai ser um projeto pioneiro aqui em Goiás, porque não tinha uma castração assim antes, mas em nível de saúde pública, de rua mesmo, não com donos, assim. A gente vai tentar segurar essa população que está na rua. Se tivesse funcionando, né? O Conselho Regional de Medicina Veterinária disse que a vistoria no Centro de Zoonoses de Anápolis ainda não foi feita porque faltavam alguns equipamentos. Já a coordenação do Centro de Zoonoses disse que está tudo ok. Então, o que está faltando para começar a funcionar? Veja a seguir, alerta para os ciclistas que andam nas rodovias. O número de acidentes na BR-050 aumentou do ano passado para cá e o homem preso no sul do estado, suspeito de criar perfis falsos na internet para se vingar da ex-companheira. Agora, 7h23, a gente volta já. Volta agora às 7h25. Um homem foi preso em Itumbiara depois de montar perfis falsos na internet. Ele falava que a ex-companheira dele era garota de programa, ele estava querendo se vingar dela. O Emerson Ferreira está acompanhando esse caso. Boa noite, Emerson. Isso, claro, trouxe muitas consequências para a vida dessa mulher. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Trouxe sim, viu, Luciano? O Everton Custódio da Silva, de 34 anos, foi preso hoje durante a manhã, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária e também de prisão. Segundo a polícia, desde dezembro do ano passado, quando terminou o relacionamento, o Everton usou dados e fotos da ex-companheira para criar perfis falsos na internet, como se ela fosse garota de programa, inclusive marcando encontro com homens. Segundo a polícia ainda, a vítima, que é a Lohane, recebeu várias ameaças de morte do ex-companheiro, ameaças também para a mãe da Lohane e também para o bebê que está em gestação. A Lohane está grávida de 8 meses. O endereço dela também foi divulgado nas redes sociais e ela teve de sair de casa, porque várias pessoas foram até o local como se fosse um ponto de prostituição. Na casa do suspeito foi preso um computador que pode estar sendo utilizado aí para esses crimes, Luciano. O suspeito já está no presídio e vai responder por falsidade ideológica, ameaças e calúnia e difamação. Esse computador, né, Emerson, vai ser muito importante na investigação. Lembrando que a internet não é terra sem lei. Está aí a prova disso. Muito obrigado, bom trabalho, viu, Emerson? E olha, o fim de semana foi de muitos acidentes nas rodovias do estado. Uma mulher morreu na batida entre um carro e uma moto em Cidade Ocidental, no entorno de Brasília. Ela estava na garupa e foi arremessada. Segundo a polícia, o motorista estava bêbado. Ele pode responder por homicídio culposo. Na BR-153, em Anápolis, 2 carros bateram e um acabou capotando. 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher grávida que foi retirada das ferragens. As vítimas já receberam alta.
Um caminhoneiro morreu depois de sair da pista e capotar na BR-452, perto de Rio Verde. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Em Uruaçu, por trás dessa carga de repolho, a polícia encontrou cigarro contrabandeado do Paraguai. Cerca de 1.500 caixas escondidas no caminhão que saiu de São Paulo e ia para o Piauí. Na mala do motorista foram encontrados 96 comprimidos de rebite. Ele foi preso. 7h28 e agora a gente faz um alerta para os acidentes envolvendo ciclistas nas rodovias. No Sudeste, na BR-050, o número de vítimas aumentou do ano passado para cá e a rodovia está em obras. Muitos ciclistas gostam de pedalar pelas rodovias. Este atleta costuma treinar toda a semana. Ele percorre 200 quilômetros na BR-050, na região de Catalão. Quando a gente está trabalhando durante a semana, né, que vai fazer os treinos à noite, aí a gente prefere pedalar na rodovia. A rodovia está passando por uma obra de ampliação. É preciso ter cuidado ao trafegar pelo local. Como o acostamento já é um local de risco, nessas condições de obras ele fica mais perigoso, embora tudo sinalizado, mostrando ao usuário que ele deve ter cautela, né, ao passar nesses trechos. Para o ciclista, que é um veículo leve, né, ele fica mais vulnerável ainda. Então, a gente não recomenda, hipótese nenhuma, que os ciclistas, mesmo para a prática esportiva, utilizem esse trecho nesse momento. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, 9 acidentes aconteceram envolvendo ciclistas no ano passado na BR-050. 7 atletas ficaram feridos. Para que o ciclista pratique o esporte com segurança, é importante que ele saiba se portar na estrada, principalmente usando aí os aparatos de segurança na bike. Tem que estar com o equipamento apropriado, tem que ter iluminação, refletores nos pedais, refletor na frente da bicicleta, atrás. Pois é, tem que ter cuidado também com outros riscos. O flagrante que coloca em perigo a vida dos motoristas, máquinas pesadas nas rodovias, mesmo sendo contra a lei de trânsito. Essa infração é perigosa e está mais comum nessa época de colheita da safrinha no sudoeste do estado. Este flagrante foi registrado na G184, entre Jataí e Serranópolis. A colheitadeira é tão grande que prejudica a visibilidade dos motoristas que estão atrás da máquina agrícola. Quem já passou por uma situação como essa na rodovia sabe da dificuldade. Eu estava indo e eu vi ela e eu parei, freiei e passei no acostamento devagarzinho só. A região sudoeste do estado é forte na produção agrícola. E nessa época de colheita do milho safrinha, flagrantes como esses são ainda mais comuns. Neste outro vídeo, gravado também na G184, é possível ver várias colheitadeiras seguindo pela rodovia. O transporte de colheitadeiras, plantadeiras e outras máquinas agrícolas pelas rodovias é proibido. Elas só podem ser levadas por caminhões maiores que têm autorização para isso. Do contrário, as máquinas podem ser apreendidas e o motorista e o proprietário podem responder criminalmente. O proprietário incorre num crime de entregar a direção à pessoa não habilitada, que tem uma pena de 6 meses a 1 ano. Além de atrapalhar a visibilidade por conta do tamanho, as máquinas agrícolas também deixam o trânsito mais lento, fatores que aumentam os riscos de acidentes. Deus o livre bater numa máquina dessa daí, principalmente um ônibus desse aí carregado de muita gente, é um transtorno grande, né? Imagina numa curva ou num topo, um carro de encontro um com o outro, não dá para desviar. Perigoso. Deus me livre. E olha, hoje os pais dos bebês que foram trocados no Hospital de Urgências de Trindade fizeram a coleta de material por exame de DNA. O resultado vai apontar quem são os pais biológicos. O delegado que investiga a troca de bebês chegou ao UTRIM no início da tarde. Os 2 casais com os bebês chegaram pouco depois, por volta de 3 horas, cada um num carro. O Instituto SEM, que administra o hospital, chamou os pais para fazerem a coleta do material. Segundo a administração do UTRIM, o exame de DNA vai ser feito por uma clínica particular. Há 20 dias, as 2 mães criam os bebês trocados. A troca teria acontecido logo depois do parto, aqui no Hospital de Trindade. As famílias tiveram o primeiro contato na delegacia no último sábado e, desde então, se aproximaram para que os bebês fossem se acostumando aos pouquinhos com as mães biológicas.
Genésio e Pauliana foram os primeiros a procurar a delegacia. Desconfiados, eles fizeram um teste de DNA. O resultado deu negativo. Vamos ter a certeza também que realmente os filhos são nossos, depois do DNA em mão, né? Murilo e Aline foram para a polícia logo em seguida. Não parece nada comigo. Aí eu já senti lá na hora que eu cheguei lá na sala lá que minha mulher ganhou o neném. Aí eu vi já que não era filho meu, eu senti. Agora eu tenho 2 filhos, né? Os 2 bebês nasceram no dia 9 de julho, no UTRIM. A diferença entre os nascimentos foi de menos de 10 minutos, segundo a investigação. A Aline e Pauliana compartilharam o mesmo quarto de enfermaria juntas com outras 2 mães. A polícia disse que a suspeita é de que as pulseiras dos bebês foram trocadas durante o banho. As 2 identificações teriam se soltado do braço dos bebês. As famílias relatam a questão da pulseira, que a qualidade não era tão boa, tanto é que elas se soltaram, e além da pulseira, a identificação nominal das mães estavam também trocadas. E a responsabilidade cairá diretamente sobre aqueles profissionais que têm a incumbência desse processo de identificação. A direção do UTRIM disse que afastou os funcionários que estavam de plantão no dia da troca e no dia da alta das pacientes e que já está investigando o caso. Vou chamar agora o John William, que tem outras informações ao vivo para a gente. John, boa noite. Tem uma decisão agora dessas famílias, né? Tem sim, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos. A Polícia Civil aqui de Trindade sugeriu aos pais que eles destrocassem os bebês hoje, porque na avaliação dos delegados, o correto seria que as crianças fossem para um abrigo até que o caso fosse solucionado, porque é assim que manda a lei. Só que isso é muito traumático, tanto para os bebês quanto para os pais. E o que eles decidiram foi eles vão ficar juntos numa mesma casa de um dos pais, que é daqui de Trindade, até a divulgação do resultado do exame de DNA que foi feito hoje. Esse resultado deve sair na quarta-feira à tarde. Esta é a expectativa. Luciano. Obrigado, John. Vamos acompanhando. Muito bom trabalho para você. E quero te mostrar agora a nossa imagem do dia, que é um resgate que, digamos assim, não deu muito certo lá em Lusiânia. Esse carro caiu num buraco na madrugada dessa segunda-feira. Você está vendo aí o resgate. Hoje à tarde foram tentar retirar o veículo. Olha o que aconteceu. O carro acabou voltando para o buraco porque o cabo arrebentou. E isso aconteceu 2 vezes. O carro despencou no buraco de novo. Os moradores da região disseram que essa não foi a primeira vez que o carro caiu ali e a Prefeitura de Lusiânia prometeu resolver esse problema nos próximos dias. Quero que dizer, na 3ª tentativa, esse carro aí foi então resgatado, né? Ninguém ficou ferido no acidente e eles tiveram esses problemas aí na hora do resgate. Vou encerrando por aqui, segunda-feira terminando, mas a semana está só começando. Que seja de boas notícias aí pra gente. Uma boa noite para você. A gente se despede hoje com imagens de Anápolis. Obrigado.